são da Urban Systems e que tem como convidado hoje, aqui ao meu lado, Flávio Amari, vice-presidente do interior e diretor regional do Secov. Tudo bem, Flávio? Como vai? Tudo bem, boa tarde, Gilberto, boa tarde, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E o nosso Olhar da Semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar nessa edição, é mercado imobiliário. Que oportunidades podem ser criadas em momentos de desaceleração da economia? Vamos conversar aqui com o nosso convidado, entre outros assuntos, sobre o interior de São Paulo está enfrentando um desaquecimento econômico no mercado imobiliário? Outra questão, o momento econômico que estamos vivendo agora está fazendo o consumidor postergar a decisão de compra quando o assunto é imóvel? E como o aumento das restrições ambientais tem impactado os novos lançamentos? Tenho aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto, e bem-vindo, Flávio. Bem-vindo você também que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Gilberto, hoje eu tenho uma dica para você que está por dentro e quer ficar por dentro dos temas que a gente aborda aqui no Urban View. É o terceiro Fórum Regional de Campinas. Inclusive o Tomás Assunção, que é presidente lá da Urban Systems, vai estar presente no evento com o tema Infraestrutura e Logística, as vantagens competitivas e os desafios da região metropolitana de Campinas. O Fórum Regional de Campinas é um evento organizado pela LIDE, uma empresa do Grupo Dória, mobiliza a sociedade civil e valoriza os potenciais econômicos e sociais de Campinas e região. Logística, infraestrutura, gestão pública, saúde e segurança são alguns dos temas em pauta desse encontro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá no site www.forumregional.com.br. Muito bem, Campinas, que já está começando a fazer parte da grande São Paulo já, né? Já estamos colando com Campinas, né? E temos também, a Sandra vai contar para você, a enquete do dia, que é a enquete que versa sobre o tema que nós estamos discutindo hoje no programa. Pois é, como é de praxe aqui no Urban View, a gente sempre faz uma perguntinha, uma enquete do dia para você votar e lá no final do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado comenta com a gente. A pergunta para você votar lá no site da Urban Systems é: como você avalia as perspectivas para o mercado imobiliário? São 3 opções. Primeira opção, boas. Imóvel sempre foi e sempre será uma ótima alternativa de investimento. Segunda opção, regulares. O desempenho será fraco, mas não existe crise ainda. Ou terceira opção, preocupantes. Todo o mercado está sofrendo com baixo desempenho da economia. Eu aguardo a sua participação lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. E se alguém quiser mandar uma pergunta para a gente, Sandra, ao vivo aqui no programa, para quem estiver nos assistindo ao vivo e quiser participar também? Bem lembrado, Gilberto. Você pode mandar os seus comentários, perguntas e tudo mais para a gente pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Muito bem, é só mandar a tua pergunta e a gente faz ao vivo aqui. Convidado essa semana aqui no Urban View é o vice-presidente do interior do Secov. Portanto, um profissional com uma visão muito privilegiada do cenário atual e também das perspectivas do mercado imobiliário no interior do estado de São Paulo. Esse mercado do interior de São Paulo, que hoje é um dos principais mercados consumidores do Brasil, se não o principal, viveu até agora um efervescente desempenho, mas atualmente já começa a sofrer uma desaceleração no momento de ajuste e consolidação de preços face à demanda e também à oferta existentes. Então vamos começar nosso bate-papo com o Flávio aqui, justamente perguntando para ele uma curiosidade. Nós tivemos um convidado do interior aqui, foi o publicitário Alessandro Bossan, lá de São José do Rio Preto, quer dizer, não é bem a área que você está mais na área de Sorocaba, né? Mas eu, em Rio Preto, eu estive a semana retrasada, eu estive em Rio Preto. Ele veio aqui, assim, de maneira geral, quem quiser, inclusive, assistir o programa com o Alessandro Bossan, pode acessar o site da Urban Systems, lá no canal Urban Media, a gente tem todos os programas, né, inclusive o programa do Alessandro, e ele estava animado com a performance do mercado imobiliário longe da capital, falando da grande quantidade de lançamentos. Ele falou algumas características, obviamente, que esse mercado do interior exige, né? E com uma certa assertividade, seguindo algumas certas práticas, digamos assim, o desempenho do mercado imobiliário no interior estava muito bom. Já você escreveu um recente artigo que foi publicado no jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, obrigado pela lembrança. Você afirmou que o interior de São Paulo está enfrentando um desaquecimento econômico no mercado imobiliário. Então, vamos colocar isso. Qual a sua visão do mercado imobiliário no interior de São Paulo hoje em dia? Vou falar um pouquinho do Rio Preto. A gente tem 8 regionais do Secov nas principais cidades do estado de São Paulo, do interior. E Rio Preto é uma delas. A gente faz um estudo de mercado e a gente esteve lá divulgando esse estudo no início do mês de julho, no comecinho do mês de julho. E a característica de Rio Preto é que ela é bastante horizontal, a cidade, poucos edifícios e muitos loteamentos. As pessoas não gostam lá de comprar
de maneira geral, apartamento ou condomínios já com casas prontas. Então ela foi recordista em 2011, 2012 e 2013 do maior número de empreendimentos de loteamentos aprovados no estado de São Paulo. O que bate com o que ele falou, que ele falou que o mercado ali verdade. era um mercado muito de loteamento e principalmente loteamento de terra, né? 22 mil lotes, um pouco mais de 22 mil lotes aprovados nos últimos 5 anos em São José do Rio Preto. O que é muito significativo, considerando que teve, se eu não me engano, 7 mil apartamentos e casas nesse mesmo período. Então, foi 3 vezes mais lotes do que casas, diferente do que acontece, por exemplo, em cidades como Sorocaba ou Jundiaí, que estão mais próximas, São José dos Campos, estão mais próximas da cidade de São Paulo, que acabam sendo mais verticalizadas, menos espraiadas e o terreno acaba custando um pouco mais caro. Então, tem menos loteamento e mais condomínios verticais. São cidades que a gente poderia dizer que está num raio assim, de 100, 150 quilômetros de São Paulo. Então você quilômetros, pega Itu, Sorocaba, Campinas... É uma macrometrópole que a gente chama, e tem até estudos já do governo do estado trabalhando em cima dessa macrometrópole, que pega Sorocaba a oeste, Campinas ao norte, São José dos Campos a leste e a Baixada Santista ao sul. Então acaba sendo esses 100 quilômetros que tem 30 milhões de pessoas vivendo. Então são 10 milhões em São Paulo, 20 na região metropolitana e 30 nessa macrometrópole. Então, nesse pedaço de chão, é como você falou de Campinas brincando, que já faz parte da grande São Paulo, aí é uma verdade, porque a gente sai de São Paulo hoje para esses 4 pontos cardeais e a cidade parece que não acaba. Você falou de Itu aqui logo. Antigamente, você pegava a estrada, você tinha aquela sensação de que você via um pouco de verde, né? Entre uma cidade e outra, tinha campo, tinha fazenda. Hoje em dia, praticamente, como você falou, uma cidade gruda na outra. Principalmente quando você já começa a encontrar até trânsito também nessas cidades. Hoje, por exemplo, pega Campinas, a Bandeirantes e a Anhanguera, são 2 grandes avenidas. Né? O problema de mobilidade é muito sério. Ele está espalhado em todas as cidades do Brasil e até do mundo, em vários lugares do mundo, inclusive. Mas muito se falou e ainda se fala nesse bom momento econômico que o interior de São Paulo vive, a despeito da condição macroeconômica do país. Né? Hoje mesmo eu estava ouvindo no rádio sobre crescimento industrial e estava mostrando que decresceu de 14, decresceu parece que em 10, e nenhuma delas foi aqui nessa região. Né? E a gente também ouviu falar muito da chegada de novos empreendimentos industriais, por exemplo, no interior de São Paulo, fábrica da Honda, enfim, uma série de fábricas. Esse dinamismo, ele se refletiu, com certeza, de forma positiva no mercado imobiliário e continua se refletindo? Acho que tem algumas indústrias aí, você citou automobilística, a gente tem a Toyota em Sorocaba, a Chery em Jacareí, a Hyundai em Piracicaba, a Mercedes em Iracemápolis, estou esquecendo de mais algumas, a Honda em Sumaré, enfim, essa busca pelas cidades do interior de São Paulo, pelas montadoras, fomentou muito o mercado imobiliário nos últimos 3, 4 anos. Outro fator relevante, Gilberto, são as universidades, tanto públicas quanto privadas, quando vão desenvolvendo cursos e esses estudantes não precisam mais sair para São Paulo e até o Rio de Janeiro, as capitais do Brasil, até Campinas, como um centro já educacional muito tradicional, acabam ficando em Sorocaba, em Jundiaí, públicas e privadas. Então, tanto a indústria quanto o estudo, essa descentralização, fomentou muito o mercado imobiliário nos últimos anos. Você me fez eu não terminei a última pergunta que você falou da oportunidade, dos aquecimentos da economia. A gente está vendo sinais... Sim, se bem que uma coisa junta com a outra, né? É verdade, mas a gente tem alguns sinais ruins da economia que estão acontecendo, percepção de futuro, que é muito ruim hoje, e ao mesmo tempo a gente tem alguns sinais que ainda não sofreram nenhum tipo de impacto, como o nível de emprego. A gente não está vendo, pelo menos, o nível de emprego mudar. Esse sinal econômico é bom. Financiamento é a mesma coisa, a gente não vê o banco fazendo alguma restrição de financiamento na área imobiliária. Então, é muito mais uma percepção, mas que acaba causando um desaquecimento, e que não é ruim. Como você citou do artigo meu, eu até defendo que isso traz um lado positivo, porque acaba fazendo com que acabe se sustentando o preço. Não era suportável, no longo prazo, essa valorização que a gente estava vivendo. Uma valorização crescente, né? Crescente. E em ritmo muito rápido também, né? Várias pessoas começando a discutir se existia bolha, se não existia bolha, e se continuasse isso daí mais 5, 10 anos, certamente ia ter problema. A gente conhecia e sabe que tudo é cíclico, e esse ciclo ia até o momento, como a gente está vivendo agora, de estabilização. Não de desvalorização, mas de estabilização e consolidação dos preços.
Muito bem. Então, quer dizer, o que você acredita, digamos, é que essa questão psicológica, ou seja, essa percepção que a gente começa a viver um momento econômico seguro, é que está fazendo o consumidor postergar essa decisão de compra? Eu acho que é um conjunto. A gente teve um ano totalmente atípico, um carnaval tardio, a gente teve a Copa do Mundo no nosso país, eleição nesse ano que a gente vive mais uma vez. Então, é um momento que as pessoas falam, depois do carnaval eu vou ver, depois da Copa do Mundo eu vou comprar, depois da eleição, daqui a pouco é depois do novo governo. Então, esse momento de postergar, ele acaba trazendo até uma oportunidade, porque várias pessoas postergando acabam aumentando o estoque disponível e as empresas acabam tendo uma condição de negociar melhores negócios para o próprio consumidor. Então, o consumidor que está determinado a adquirir o imóvel, talvez um momento seja interessante para ele ir até a imobiliária ou a incorporadora e negociar essa compra. Quer dizer, a gente pode afirmar que a velocidade de vendas, ela decresceu. Ela diminuiu. Nesses últimos 12 meses houve uma diminuição da velocidade de vendas. Ela tem diminuído. Ela tem diminuído. Eu não sei dizer para você se 12 meses é o prazo, mas que ela tem diminuído, ela tem diminuído. E as construtoras incorporadoras do interior já começam a manifestar assim, algum tipo de preocupação, já começam assim, porque elas, digamos assim, as construtoras incorporadoras, e aí eu acho que não é só do interior não, todas elas estavam, né, surfando na boa onda da coisa e estavam subindo preços, etc e tal. Elas já começam a manifestar, você falou assim, essa coisa do vamos conter preço, vamos oferecer condições melhores. A gente tem visto aqui na televisão, pelo menos na cidade de São Paulo, muito feirão de imobiliários, né, de grandes imobiliários que juntam N construtoras e já estão fazendo feirões com até 35%, 40% de desconto. Você começa a perceber essa movimentação no interior também? Na verdade, o que aconteceu é que o custo subiu. A hora que a gente olha um terreno que valorizou, mão de obra que tem subido significativamente, até pela escassez, o material, então os custos subiram. As incorporadoras, várias delas, acabam até postergando alguns projetos, porque o papel do empreendedor é antecipar uma tendência e tentar buscar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Porque se você está com pouca oferta, você não atende, o mercado é ruim e a vice-versa também não é bom. Então, o empreendedor ele busca esse equilíbrio. Nesse momento, alguns empreendimentos eles estão sendo postergados para encontrar um momento melhor da economia. Mas não significa que não vai ter oferta. Por quê? Porque a demanda deve diminuir e esse equilíbrio deve acontecer. E é isso que é positivo para o mercado. Não era, como eu disse, sustentável no longo prazo essa valorização, não dos preços só, mas dos custos também. Os terrenos acabam ficando mais caros, as restrições de construção acabam também atrapalhando um pouco o mercado, a oferta de mão de obra faz com que os custos fiquem mais altos também. Então, é um conjunto de fatores que faz com que essa desaceleração, que ainda não é tão forte no interior como é na capital, a capital a gente vê com mais impacto, e tudo que acontece em São Paulo, em algum momento do futuro, espalha, não para o interior de São Paulo, mas para o país todo, porque aqui acaba acontecendo tudo mais rápido e acaba sendo um espelho para o resto do país, então vai chegando para as outras cidades, mas com menos intensidade, até porque os mercados também são menores, então eles se adaptam mais rapidamente até. Muito bem. Agora, a gente tem vários tipos de empreendimentos imobiliários, a gente tem prédios residenciais, prédios comerciais, tem loteamentos industriais, loteamentos residenciais, loteamentos onde você vende lote só a terra, loteamento onde você são loteamentos, condomínios fechados de casa. O que nesses últimos tempos performou melhor no interior e, na sua visão, o que tende a performar melhor nos próximos meses? Acho que cada produto tem o seu lugar e cada cidade tem a sua demanda. A gente estava comentando de Rio Preto, a característica lá até pelo território é de mais o loteamento residencial de controle de acesso, aqueles loteamentos fechados que a gente chama. Então, a demanda lá é bastante grande. A hora que a gente vai, por exemplo, para Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, a gente vê bastante condomínio residencial vertical, como sendo o maior número de ofertas acontecendo. Estou falando do residencial primeiro. A hora que a gente vai para a Baixada Santista, a gente vê pouca oferta de casas e de terrenos, até porque não existe espaço em Santos, em Praia Grande e tudo mais, e a gente vê bastante oferta de condomínios residenciais verticais, até também pelo espaço. Na área comercial, acabou acontecendo nos eixos aí, da Rodoanel, da duplicação de estradas, isso acabou trazendo bastante investimentos na área comercial de logística,
condomínios industriais, nesses eixos aí, pela duplicação das estradas e pela implantação do rodoanel e até a descentralização das indústrias. A gente comentou há pouco da automobilística, mas também tem de outros setores, até de tecnologia também, indo para Jundiaí ou para Sorocaba, ou para Campinas. Então existe essa descentralização de outras indústrias. E a área também de salas comerciais, que acabou sendo muito ofertado, não só em São Paulo, mas em vários pontos do estado de São Paulo, e que também está buscando o equilíbrio. Talvez agora seja o momento de ter menos lançamento, porque ele está mais ofertado, e o mercado vai acabar assimilando essas compras, e daqui a pouco vai faltar de novo. E esse ciclo ele é positivo. E a gente nunca pode ficar assustado com os ciclos, porque ele é cíclico. Então, tem um momento de você estar mais ofertado, mais demandado, e o empreendedor tem que ir antecipando, como eu disse, e tentar encontrar esse equilíbrio. Esse empreendedor, ele está hoje, pelo que você vê, né, falando em termos de Secov, então, quer dizer, esse contato com todas essas regionais, com tantos incorporadores e construtores, você percebe esse construtor, esse incorporador hoje mais utilizando mais e melhor informações e dados de pesquisa e de para onde deve caminhar mercados e tal, ou ainda você acha que ainda existe mais uma coisa da percepção, não, eu acho que isso aqui vai vender bem, como é que você vê, digamos, não sei se seria a palavra correta, mas esse grau de profissionalização, ou seja, quer dizer, achismo, você, né? entre o achismo e a pesquisa de mercado no interior? Pesquisa é fundamental e toda empresa tem um departamento de pesquisa ou busca, mesmo que seja uma pesquisa qualitativa com 10 amigos, é uma pesquisa. Se você conversa e busca esse equilíbrio dentro de uma pesquisa, não de um instituto específico, mas você faz um tipo de pesquisa, participa de reuniões, de congressos, de seminários, então é um tipo de pesquisa. E o feeling também, depois de 10, 20, 50 anos, tem vários empreendedores que estão há 50, 60 anos no mercado, então é muito comum o cheiro de um empreendedor de 50 anos de mercado ser tão apurado quanto o resultado de uma pesquisa. Porque ele acaba sendo, até pelo histórico todo, tendo essa capacidade, vamos dizer assim, de entender o comportamento do mercado, até pelo histórico passado, possibilitando a ele prever o futuro. Mas eu não acredito que exista empresa hoje que tome uma decisão de investimento milionário, porque são de milhões de reais, às vezes até empreendimentos que chegam até em bilhão de reais, só no achismo. Eu acho que não existe isso. E se existir ainda, ele não está fadado ao sucesso. Mas isso vem melhorando com o tempo também. Quer dizer, como o Gilberto mesmo disse, a utilização da pesquisa vem tomando espaço cada vez maior, é isso? É fundamental. E nós, do Secov, nós fazemos essa pesquisa e disponibilizamos. Ontem eu estive em Campinas, por exemplo, divulgando o resultado e o comportamento do mercado de Campinas para os campineiros. Então, nós fazemos um estudo mais macro, divulgamos dados consolidados, mas ao mesmo tempo, quem precisa de uma pesquisa precisa ter sim um departamento de inteligência e as grandes empresas têm isso sim. E buscam até divulgar para que não haja uma oferta maior do que a demanda em determinadas regiões. Você falou de dois fatores positivos aí, que é a manutenção do emprego, né? E também do crédito imobiliário, que continua de certa maneira farto. Agora mesmo o Banco Central aumentou, né, o limite que os bancos podem emprestar aí. Como é que vocês estão avaliando enquanto Secov a questão da inadimplência? Porque, por outro lado, também a impressão que as pessoas têm, que essa percepção é que o dinheiro ficou mais curto, o dinheiro ficou mais caro. Na verdade, a gente vive, digamos, uma ascensão de preços que talvez não se transmita nos índices, mas todo mundo percebe. Aqui em São Paulo, no interior, a gente conversa com as pessoas percebem, pô, o dinheiro está curto, não está dando para fazer tanta coisa a mais como eu fazia antigamente, né? Aí há 2, 3 anos atrás. A questão da inadimplência já começa a se alterar? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Não houve ainda nenhum sinal de alerta, pelo menos nas conversas que a gente tem, nos estudos que a gente faz, do aumento da inadimplência. Nós acabamos de terminar um estudo também agora, na área de loteamentos, que eu também sou vice-presidente da AELO, a Associação de Loteadores. E amanhã a gente tem até um evento no Secov para debater sobre o panorama do mercado de loteamentos. E a gente acabou de fazer um estudo com os nossos associados para fazer essa avaliação, para ver como é que estava isso. E a inadimplência está mantida, ela está estável, ela não está tendo nenhum sinal ruim. E pelo contrário,
a estabilidade ela é boa, porque a inadimplência ela vem nos últimos anos se reduzindo, até porque o aumento da renda da população possibilitou, em conjunto com a baixa taxa de juros para o mercado imobiliário, possibilitou com que essa inadimplência continuasse baixa. Então não tem nenhum sinal de alerta ainda para a inadimplência com problemas que a gente possa ter no futuro. Não estou falando de casos do Minha Casa Minha Vida ou de CDHU, estou falando de atividade privada de empresas que fazem essa gestão da própria carteira, como no caso de loteamento, que não existe financiamento. Agora, você também falou na questão dos preços, né, dessas duas forças paradoxais aí, né? Quer dizer, você tem um mercado, por seu lado, as pessoas retendo compra, etc., com um certo medo de comprar, o que faz com que o incorporador, o consultor, segure o preço do imóvel, mas, por outro lado, também você tem insumos que aumentam, mão de obra que escasseia, etc., o que empurra custo para cima, o preço dos terrenos que aumentou muito. Então, nessa questão do preço, essa queda de braço, vamos dizer assim, ela tende, na sua opinião, nos próximos meses, a uma maior estabilização de preço, uma queda de preço, ou ainda a gente vai, mesmo que pequeno, ter uma curva de aumento de preço? Tem outra pitada aí que são a interferência do poder público na área da construção, através de planos diretores. Aqui em São Paulo já foi sancionada pelo prefeito, mas várias cidades do interior estão fazendo a sua discussão. Então tem essa pitada ainda do plano diretor que acaba aumentando custos ou fomentando investimentos. Então essa interferência é bastante relevante. Eu concordo quando você fala que o custo vai sendo pressionado pela mão de obra, pelo terreno, pelos insumos mesmo da construção, e é por isso que a gente tem uma tendência no prazo, não de decréscimo, mas de uma estabilidade com uma leve, agora, valorização. Então, esse momento em que você tem uma possibilidade de negociar melhor a compra, eu acredito que é uma boa oportunidade, desde que você esteja comprando, não para revender daqui a um ano, para revender daqui a 2 anos. Não existe isso. Essa valorização que aconteceu nos últimos anos não deve se repetir nos próximos anos. Deve continuar uma valorização, mas não nesses mesmos moldes. Então, se você compra um imóvel para uso, ou até para locação e renda, e pode esperar um tempo, até para que o mercado fique de novo maduro o suficiente para você ter a rentabilidade, eu acredito que é uma boa hora para você buscar uma boa negociação. Como você disse, algumas empresas não é que estão vendendo muito mais barato, mas elas buscam, até realizando alguns empreendimentos, saindo de alguns empreendimentos e buscam oferecer até alguns descontos maiores. E acaba sendo uma oportunidade. Não é generalizado isso, Gilberto. Eu não vejo isso daí acontecendo em todos os empreendimentos. E às vezes é um apartamento no primeiro andar, com uma vista ruim ou com um problema, enfim. Às vezes esses descontos maiores, eles acabam sendo até para uma chamada do consumidor. Então, deve-se ficar atento a esses descontos maiores, porque milagre não existe. Nenhuma empresa não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. 34% hoje em dia. Então, às vezes esse desconto ele pode ser de um imóvel, não sempre, mas às vezes pode ser um imóvel que está muito difícil de vender. E daí não é uma... A não ser que você ame ou adore o imóvel, vale a pena, porque as margens que não possibilitam um desconto desse tamanho em condições normais de mercado. Muito bem. Nós estamos conversando no Urbanview de hoje com Flávio Amari, vice-presidente interior e diretor regional do Secov. Enquanto à questão da continuidade do crescimento do setor, nos próximos 12 meses vocês estão trabalhando com uma leve retração, uma certa manutenção, uma certa estabilidade, um pequeno crescimento ou a manutenção de uma taxa de crescimento acelerada? Depende um pouco da região que a gente está falando. As expectativas nessas cidades que a gente visita do interior, a gente vê ninguém falando em retração. Ninguém falando em retração. Mas, de maneira geral, claro que pontualmente, como eu disse, tem algumas empresas que postergam investimentos, até decorrente da também postergação das compras, mas encontrando o equilíbrio para que possa continuar produzindo. Em volume talvez até um pouco menor, talvez até tenha um pouquinho de decréscimo num tipo de produto ou outro, aumentando talvez um imóvel, vamos citar um exemplo, de um dormitório. É muito pouco o lançamento de imóveis de 1 dormitório no interior e acaba sendo o maior número de 2 dormitórios. Então, existe mercado para 1 dormitório, então pode ser migrando para outros tipos de produtos que as empresas acabem adequando no seu portfólio de produtos e investimentos. Então, essa estabilidade, eu acredito mais na estabilidade da produção
e com tendência no prazo, dependendo inclusive da interferência do poder público, numa valorização mais acentuada ainda daqui a alguns anos nos imóveis. Muito bem. Na esteira desse boom imobiliário aí que aconteceu nesses últimos tempos, também muitas construtoras e incorporadoras aqui de São Paulo, aqui da capital, foram para o interior realizar lançamentos, né? Amparadas pelas mais modernas técnicas de projeto, construção, marketing e comercialização que elas estão acostumadas a colocar aqui em São Paulo, né? Eu particularmente participei um pouco desse processo, vi experiências positivas, mas também vi experiências muito mal sucedidas ao implantar trazer e implantar um modelo que já estava pronto e funcionava bem aqui em São Paulo e talvez não funcionando muito bem no interior. Como é que você avalia esse movimento? Como é que você vê os resultados dessa ação dessas construtoras e incorporadoras da capital que foram para o interior? Tiveram os dois lados, como você disse, os sucessos, mas ao mesmo tempo também enfrentaram alguns problemas, até porque, como eles cresceram muito rápido, algumas pessoas que foram buscar alternativas de negócio não eram aquelas pessoas com o cheiro e a experiência, quem estava no campo lá, não o executivo principal da empresa, mas aquela pessoa que estava no campo. Então, acabaram fazendo alguns negócios em que não era o melhor que podia ter sido feito. Então, acabaram lançando em alguns pontos problemas, o que também eu acredito que é normal, Gilberto, porque quando você faz muito e muito rápido, num crescimento frenético, você comete equívocos no meio do caminho. E eles conseguiram ajustando, até diminuindo preços, cancelando alguns investimentos, alguns negócios, passando para outras empresas alguns negócios, enfim, buscaram alternativas para isso. E hoje elas estão voltando, parece, para cidades com mais população e saindo dessas cidades onde elas não têm o conhecimento. Eu não vejo muito mais lançamentos nessas cidades que a gente visita das grandes empresas com capital aberto em São Paulo. Quer dizer, no Brasil. De maneira geral, houve uma retirada, digamos assim. Houve um movimento em direção a... um pouco o volume e estão sendo mais seletivas agora. Acontece, claro, a gente vê, mas com um volume muito menos do que existiu há 3 ou 4 anos atrás. Talvez entrando até em parceria com empresários locais também? A gente vê um ou outro acontecendo, sim. Isso é o ideal, eu acredito. A hora que você busca a solidez de uma empresa, com toda a estrutura, e você busca também ter o conhecimento local, é o ideal, porque é o casamento com conhecimento do que acontece ali. E a credibilidade também, porque quando você conhece o dono da empresa, no interior tem muito disso, quando você compra um imóvel, você conhece o dono que está construindo o imóvel e você vai nas festas junto, você vai no restaurante. Então, se o cara atrasar a obra, você vai na casa dele e fica com ele. Acontece isso. Você tem uma confiança também, né? Na hora que a gente vai para o Nordeste, ainda mais ontem a gente teve a posse da CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria e Construção. Então, tinha construtor, incorporador do Brasil inteiro. Eu estava com um amigo, que é o presidente da DIT, que é o Felipe Cavalcante, de Maceió, ele fala, Flávio, quando eu lanço um empreendimento meu, meus amigos me telefonam, porque às vezes os corretores acabam nem trabalhando tanto, porque a gente conhece, e eles me conhecem também. Então, a hora que a gente vai para cidades menores, tem muito dessa relação de confiança que não existe nas empresas grandes, não porque não mereçam, mas porque acabam sendo uma instituição e com capital aberto, com presidente que é contratado, que não é o proprietário muitas vezes, então... Eu vi casos também de muitas empresas que foram para as cidades do interior e trouxeram muitas equipes de corretores de São Paulo, né, que não conheciam. Aqui no São Paulo, você vai no lançamento de um prédio porque você está interessado, você nunca viu o corretor na vida, nem ele sabe quem você é, se o negócio for bom, você fecha, né? E esse publicitário que teve aqui numa das últimas edições do Brasil falou dessa importância do corretor, que já tem todo o seu networking dentro da cidade, já conhece, então tem muita gente que compra devido a essa confiança também, né? E elas estão fazendo isso hoje, as empresas grandes, que entraram até na área de loteamento. Muitas dessas empresas abriram um departamento, um setor de investimentos e negócios na área do parcelamento do solo. E acabam fazendo parcerias com as imobiliárias locais justamente por isso mesmo. Que na hora que a gente vai para a cidade menor, tem essa relação de conhecimento muito diferente do que das cidades maiores. Talvez cidades já como Campinas não tenha tanto isso, mas na hora que a gente vai para Bauru, por exemplo, Bauru, com uma cidade de 300, 400 mil habitantes, acaba tendo essa relação muito mais próxima do que cidades maiores. Muito bem. Conversando no Urbanview de hoje aqui com Flávio Amari, vice-presidente do interior e diretor regional do Secov, nosso programa já está chegando ao fim. Basicamente, vou fazer uma última pergunta para você, que também tem como base num artigo que você publicou no jornal
que fala aqui sobre o aumento das restrições ambientais e como elas têm impactado esses novos lançamentos. Muito. Restrição ambiental é um problema muito sério que a gente vive hoje. O Código Florestal que fala da floresta amazônica é o mesmo Código Florestal que fala da Avenida Paulista. Então não é lógico e aceitável por nós em que a gente tenha um Código Florestal que regra igual o rural e o urbano. A gente precisa ter um código não florestal, mas um código urbano ambiental para o Brasil, em que as cidades têm uma regra diferente do campo. E não adianta também, na minha opinião, a gente fazer, e não estou defendendo aqui o corte de árvore, não é isso, mas o uso do meio ambiente ele tem que ser equilibrado, até mesmo porque as cidades representam 0,5% do território nacional, é muito pouco comparado ao nosso país inteiro. Então o tratamento do meio ambiente nas cidades ele deve ser diferente e muito mais educativo. Essas cidades representam quanto? 0,5%. E em termos de população, eu vi outro dia, 85% da população brasileira já vive nos centros urbanos, né? É de crescimento. Em São Paulo eu não sei exatamente, mas no interior de São Paulo passa dos 90% já. Então, o Código Florestal ele não deve ter o mesmo comportamento para a rural e para a urbana. E quando a gente restringe demais a ocupação, a gente vê o que aconteceu. Quando a gente chega de avião em Congonha, a gente passa em cima da Beires, Guarapiranga, ou a gente vai para a praia e a gente vê a Mata Atlântica com aquelas invasões todas, que está tendo agora uma tentativa de mitigar o problema, mas as invasões todas nos morros da Mata Atlântica. Então, quando você restringe demais, você acaba incentivando o ilegal, o clandestino, a ocupação que acaba atrapalhando e não o ilegal ajudando. Sempre é mais rápido, né? É mais rápido. E a desocupação é muito mais complexa, né? Passa a ser daí não um problema ambiental, passa a ser um problema social. E daí acaba tendo uma atenção diferente da sociedade e mistura um pouco aquele conceito do direito de moradia com o direito de propriedade. E é muito importante o meio ambiente trabalhar no sentido de incentivar uma ocupação regular com responsabilidade. Se a gente faz o contrário, acontece exatamente isso. A gente pode ter no futuro problemas como a gente tem hoje, nas invasões das represas, nas margens dos rios, nos aumentos das favelas, porque a iniciativa privada ela para de produzir para atender essa população de mais baixa renda. Depois, assim, pela minha experiência também em lançamentos de condomínios residenciais e loteamentos no interior, é que às vezes órgãos como o Grapoab, por exemplo, e eu posso falar isso porque eu não sou empreendedor, eu sou publicitário, né, mas eu sempre acompanhei por participar desses lançamentos, órgãos que ficam, mas esse negócio tem que estar meio metro para cá, senão aprova, vai para o Ministério Público, você tem uma burocracia, tem uma certa, não sei se é uma má vontade ou um apego burocrático à norma que está escrito no caderninho, né? Então, por incrível faz que pareça, Gilberto, o Grapoab ele acaba sendo até no primeiro momento até esse vilão, mas ele é muito bom. Porque antes de existir o Grapoab, eu já trabalhava... O Grapoab reúne vários órgãos, né? Você tinha aqui na CETESB, na Sabesp, na Aeronáutica, no Bombeiro, na Secretaria de Habitação, você tinha aqui um por um. Agora não, agora você junta tudo. Obviamente você tem que ter dentro de um regramento essa coleção de plantas e memoriais. Você protocola no Grapoab, em 60 dias eles devolvem para você, dizendo, olha, está ok ou está com problema. Mas eles também têm que ter a garantia da legislação para poder executar uma aprovação sem serem também responsabilizados no futuro. Então, o que a gente precisa hoje mesmo é uma legislação clara que contemple as cidades também no meio ambiente e que também dê segurança para os funcionários públicos carimbarem e assinarem, para eles também não serem alvos no futuro de uma ação do Ministério Público. E acaba atrapalhando também os empreendedores, porque às vezes o funcionário público não quer assinar um papel que pode ter um problema porque a lei não está clara, e acaba daí acontecendo o quê? Não se aprova e daí invade uma terra, faz o clandestino, que é muito, como você disse, mais rápido. Muito mais rápido e muito pior, né? E muito pior. Muito bem. Nós vamos agora pedir para a Sandra consultar aqui ao vivo, online, os resultados da nossa enquete, para ver se a enquete bate com o que foi falado aqui. Eu já dei uma espiadinha aqui, não bate. Olha que interessante o resultado da nossa enquete, Flávio. Tá? A nossa pergunta era como você avalia as perspectivas para o mercado imobiliário. 13% disseram boas, imóvel sempre foi e sempre será uma ótima alternativa de investimento. Minoria aqui, 13%, está otimista, né? Ok. 20% disseram regulares.
o desempenho será fraco, mas não existe crise ainda. E a maioria, 67%, diz preocupantes. Todo o mercado está sofrendo com baixo desempenho da economia. O pessoal está mais pessimista. Tá bem pessimista, eu falo É a questão da percepção, hein? Eu acho que bate isso aí. Porque o que está acontecendo hoje é um movimento de manada. A hora que você começa a ir, e aí, isso aqui é o resultado claro disso. As melhores vendas são feitas quando o mercado está comprador. E as melhores compras são feitas quando o mercado está vendedor. Então, se você tem a capacidade de analisar o negócio e ir contra isso aqui, certamente você vai fazer o melhor negócio. Seja comprando ou seja vendendo, dependendo do momento do mercado. E é exatamente isso que eu disse. Nesse momento de percepção negativa, que é o que está acontecendo, e é realidade o que está acontecendo, essa percepção toda, pode ser um bom momento, uma boa oportunidade, não para você comprar e vender daqui a 6 meses, não é isso que eu estou falando, mas você comprar um imóvel para você morar, o imóvel que você está sonhando em ter. Então, eu acredito que é exatamente no momento em que 67 diz que a perspectiva é ruim, que pode ser um bom momento para você comprar, para ter. Eu não estou falando de especulação imobiliária, não estou falando em comprar 3, 4 imóveis para vender daqui a 6 meses com lucro, não é isso que eu estou falando. Aliás, esse tipo de negócio é bom você fazer quando o mercado está começando a crescer, né? Quando ele está com uma boa perspectiva de crescimento. Mas é como ações. Ou você é do mercado acionário e tem essa capacidade, rapidez na mobilidade. Análise do mercado mas mesmo. Mas como a gente, como é o cidadão comum, o melhor a se fazer é sempre você buscar com segurança as melhores compras. Eu acho que esse é um momento bom para se comprar como consumidor final. Muito bem. Sandra Lanza vai contar para a gente também quem é o convidado da próxima semana do Urbanville. Não perca o próximo Urbanville, que vai receber Silvestre Pucci, sócio-diretor da Tectran. Vamos conversar sobre a crise da mobilidade, o aumento da demanda por espaço viário, políticas públicas conflitantes, descentralização das atividades e muito mais. Então estamos combinados, eu te espero na próxima quarta-feira, dia 13, às 17h15 no Urbanville e na AltV. Até lá! Muito legal. O Urbanville de hoje conversou com Flávio Amari, vice-presidente do interior e diretor regional do Secov, se bem que, como ele falou, ele tem uma extensa folha corrida, que se a gente fosse ler o currículo dele ao vivo, Seria uns a 50 gente... minutos de não sei se seria, mas ia ser um pouco mais, mas uns 5 minutinhos a gente ia gastar. Então a gente deu uma resumida aqui, mas o Flávio é uma pessoa de múltiplas ocupações, aí, de múltiplos talentos. Flávio, muito obrigado pela tua presença aqui no Urbanville. Eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer participar com vocês do programa. Parabéns, sucesso. Maravilha. Então, nós voltamos quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urbanville. Até lá.